Quem recebeu o convite para a ninfa. Emocionada. Bom dia! Agora sim! Tudo bem aí, Chuchu? Vamos começar? Agora sim! Ai, que alívio, gente, conversar com vocês. É o seguinte, ó, bora. Nessa sequência de aulas, você está mergulhando no citoplasma da célula comigo. Lá naquele espaço entre o núcleo e a membrana plasmática, onde nós encontramos várias organelas, dentre elas os lisossomos, certo? Estamos mergulhando nas células eucarióticas, lembrando que lisossomo, ele é típico de célula eucariótica animal, certo? Então, suponha que essa célula azul aqui desenhada, onde daqui a pouco vai acontecer o fenômeno da digestão intracelular, certo? Seja uma célula, portanto, animal. Simbora, Chuchu? Começou. Descrever a organela, falar das suas funções, é o que temos feito nessa sequência de aulas. Por exemplo, retículo endoplasmático liso, rugoso. Reconhece ele no desenho? Reconheço. Fala para que ele serve? Falo. É disso que a gente está falando, tá, Chuchu? Não seria diferente com o lisossomo. Então, você vê o lisossomo dentro dessa célula aqui, eu sei que eu escrevi, tá com spoiler, eu sei que ele tá ampliado aqui em cima, essa organela bem membranosa, né, lipoproteica, que é o lisossomo, ele é cheio de enzimas digestivas ali dentro, né, essa organela aqui, que é uma vesícula, o lisossomo, eu sei que você já viu que ele tá aqui, ó, ele vai piscar de vermelho ali, ó, lisossomo, 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 brotando um lisossomo da pontinha do CG, complexo golgiense, já estudado por nós. Olha, brotando do CG, outro lisossomo aqui, plum, brotou. Tá vendo só? Então, cara, reconhecer o lisossomo como uma vesícula cheia de enzimas e que vem proveniente, origina-se do complexo golgiense, uma das funções do CG é essa, isso eu já sei. Originar lisossomos. Tá, mas para que serve essa vesícula cheia de enzimas? Enzima, Chuchu? Digestiva. Nesse caso, hidrolítica, que quebra na presença de água, alguma coisa que, por exemplo, aqui no desenho, verdinha, está entrando na célula, vai ser digerida. Então, o papel do lisossomo com essas enzimas hidrolíticas é justamente fazer o que você esperaria, cara. Quem tem enzimas, digestão intracelular. Dentro dessa célula vai ter esse fenômeno da digestão intracelular, onde os lisossomos atuarão. É isso que vai acontecer na explicação, não aconteceu ainda. Vai acontecer. Tudo bem, Chuchu? Reconheço o lisossomo, sei a função dele, mas como ele faz essa função? Boa. Vamos ver? Vamos. Então, esquece essa tabelinha aqui do lado por enquanto, faz de conta que ela nem está aqui. Foca no desenho. No desenho eu percebo, com as aulas anteriores, que eu já estudei, que essa célula está fazendo fago ou pinocitose. Bom, ela está fazendo fagocitose. Por quê? Porque a partícula verdinha a ser englobada por fagocitose, veja, eu vejo que para que ela chegasse lá dentro daqui a pouco, dentro de um vacúolo chamado vacúolo alimentar, a partícula verde, ela foi jogada aqui para dentro através da emissão de pseudópodes, que são essas plup, e aqui ó, plup, projeções do citoplasma, que tem a ver com reorganização do citoesqueleto. Quem acompanhou por mais que tenha sido difícil, né, acompanhar as aulas anteriores, quem acompanhou sabe do que eu estou falando. Bom, o fato é que essa partícula aqui, verdinha, foi englobada por fagocitose, envolvida por pseudópodos, e agora ela está, a partícula a ser digerida, dentro de um vacúolo que eu chamo de vacúolo alimentar ou um endossomo. É um endossomo, Chuchu. Né? Então, esses vacúolos que se formam aqui dentro, a gente costuma chamar de endossomo. No caso específico aqui, eu posso chamar de vacúolo alimentar, endossomo ou fagossomo, porque entrou por fagocitose essa partícula. Então, eu tenho aqui um vacúolo fagossomo. E se ao invés de fago tivesse ocorrido pinocitose, um canal aberto aqui, Chuchu, e a gotinha englobada? Ué, seria pinossomo este endossomo, certo? Então, veja, formou-se o vacúolo alimentar, se preferir endossomo, é um endossomo do tipo fagossomo, poderia ser um pinossomo.
O lisossomo, agora alvo do nosso estudo, veio e fundiu-se, fusão de vesículas. A vesícula lisossomo veio e se fundiu com o vacúolo alimentar. Pronto, formou-se um novo, assim, vacúolo. Agora, chamado esse novo vacúolo, que, de novo, Chuchu, é da fusão do liso com o alimentar, que formou-se esse vacúolo digestivo. Ou que tal chamá-lo, gente? Gostei de chamar ele de lisossomo secundário, porque ele é um lisossomo trabalhando em cima da quebra dessa partícula. Só que secundário, porque o primário seria ele aqui em cima, quando ele acabou de sair do CG, lisossomo primário. Já o lisossomo secundário, então, é a fusão do próprio lisossomo junto com o vacúolo alimentar, um vacúolo digestivo, o lisossomo secundário, onde ele está, de fato, as suas enzimas, de fato, trabalhando em cima da digestão dessa partícula. Rapaz, e daí? E daí que restos? Digestão, cara. Imagina essa célula como um corpo, sabe? Ela tem que colocar para fora restos dessa digestão. E é o que vai acontecer. O corpo residual, olha só, Chuchu, que é um vacúolo com, de fato, resíduos dessa digestão. Então, nada impede de parte dessa partícula que foi digerida ser aproveitada. Pode ser aproveitado, mas normalmente quando é, por exemplo, não é um alimento a ser digerido, uma partícula de interesse alimentar. Mesmo assim pode ter restos, como eu quando me alimento, certo? Restos, fezes para fora. Mas, por exemplo, um glóbulo branco, eu coloquei um exemplo aqui do lado, ó, Chuchu. Um glóbulo branco, essa célula aqui azulzinha seria um glóbulo branco do tipo macrófago, que fagocita o quê? Bactérias. Então, essa partícula verdinha seria uma bactéria a ser destruída, quebrada, digerida. E os restos dela tem que ir aqui para fora, ó, tá vendo só? Através de uma exocitose, onde coloca lixos, restos não aproveitáveis para fora, entre aspas, uma defecação celular, chamada de, tecnicamente, é esse o termo, plasmocitose. Tudo bem, Chu? Então, o corpo residual, com esses resíduos da digestão, se funde a membrana e pronto, com sucesso, plasmocitose, colocou os restos para fora. Aí, o que acontece nesse desenho? Nesse desenho, você viu, por enquanto, essa sequência aqui, vindo, o lisossomo se fundir do vacúolo alimentar, certo? Mas e aqui em cima, o que está acontecendo? Ah, boa pergunta. Ali em cima, eu não tinha explorado com a setinha ainda. Eu reconheci o retículo endoplasmático rugoso, granuloso, com seus grãozinhos de ribossomos em volta, produzindo o que eles fazem? Proteínas. Só que nesse caso, proteínas do tipo enzimas. Que o CG empacota isso que ele faz, né? Ele empacota, organiza essas proteínas, enzimas que ele não é capaz de fazer, o CG. Ele pegou elas prontinhas do HER, empacotou na forma de lisossomos e tudo começou. Então, veja, aqui em cima eu tenho que reconhecer a participação do HER fazendo o que ele faz, proteínas, nesse caso enzimas, que o CG vai empacotar na forma de lisossomo, que vai para frente, fazendo tudo o que a gente viu. E aqui no cantinho? Ah, aqui no cantinho, eu tô vendo. Deixa eu mudar o fundo para você. Adoro bugar teu cérebro. Olha só, bugou muito ou pouco? Ah, não, bugou mesmo, né, Erika? Você foi para outra página, Jack. Pera um pouco. Aqui, ó, era isso que era para ter acontecido. Bugou? O fundo preto, só para você enxergar melhor aquela mitocôndria ali, tá vendo só? Tá vendo ela aqui? Bom, nesse cantinho tá acontecendo uma coisa que eu não falei ainda. E tem a ver com essa divisão da tabela. Então, até agora, eu estava falando da partícula verdinha que foi englobada e foi digerida aqui dentro da célula. Então, houve uma digestão do tipo heterofágica na minha explicação até o momento, e não autofágica, que está lá no cantinho, quando algo da própria célula, uma mitocôndria, por exemplo, velha, está sendo digerida. Então, hétero, diferente, certo? Heterofagos é se alimentar. Quando a célula digere algo que veio hétero, diferente dela, uma partícula que não era dela, não era uma mitocôndria dela, uma estrutura dela, veio de fora, por exemplo, uma bactéria, ou uma comidinha qualquer. Houve, então, uma digestão intracelular do tipo heterofágica. Então, quando há digestão de partículas englobadas por fago ou pino,
certo, Chuchu? Aí houve heterofagia. É uma digestão, sim, intracelular, mas do tipo heterofágica. Já na autofágica, o próprio nome diz, né? Ela meio que se autocome, né? Nesse sentido de destruir estruturas dela própria. Então, uma mitocôndria, cara, que está em desuso, como eu coloquei no desenho e aqui no exemplo, ó, e que vai ficar ocupando espaço, não está mais dando energia essa mitocôndria, já fez o que ela tinha que fazer na vida, sabe? Está lá em desuso, estorvando tudo. Não, vamos aproveitar. Isso aqui é o que? É vida, a gente tem que aproveitar tudo, certo? Então, digere a mitocôndria velha. Só que para isso, olha o que aconteceu no desenho, olha lá, olha lá. O lisossomo, que eu ampliei pra caramba, blum, certo? Ele agora tem dentro dele ela, a mitocôndria velha, para fazer essa digestão autofágica. Por isso que a gente chama esse vacúolo, que é o próprio lisossomo com essa estrutura a ser digerida, mitocôndria velha, de vacúolo autofágico. Então não está difícil, Chuchu. Quando está acontecendo autofagia, forma-se um vacúolo autofágico, jura? Certo? Tudo bem? Olha que interessante que eu coloquei aqui. Essas enzimas digestivas que estão dentro do lisossomo, hidrolíticas, elas trabalham lá dentro do lisossomo. Sabe por quê? Porque lá dentro tem o pH necessário para elas fazerem isso, que é ácido, em torno de 5. Por isso que elas ficam trabalhando dentro do lisossomo e não fora dele, porque lá dentro elas têm o pH ideal para elas. Olha que louco. Sobre essa lousa, perguntas, Chuchu, por favor, sempre à vontade, abrindo o áudio ou ali no chat. Érica, Por favor. esse ambiente, eu só não entendi direito, esse é o ambiente da célula, esse é o citoplasma. É o citoplasma, que como tem muita coisa para desenhar, a gente não desenhou o núcleo, a gente não desenhou tantas outras organelas aqui dentro que a gente sabe que tem, né, meu? Ah, tá, tudo Imagina, isso acontecendo no entendeu? citoplasma, então. Opa, estamos no estudo do citoplasma, nessa sequência, vendo organelas. Ah, tá. Então, essa organela lisossomo é mais uma que fica, em especial na célula animal, tá, Chuchu? Tá. Então, aqui, Obrigada. imagina, continua perguntando, é o que você precisa para, a partir daí, se for o caso, aprofundar alguma coisa que você encontre lá na teoria, voltar a perguntar para mim como vocês estavam fazendo pelo WhatsApp, agora eu vou ter mais tempo, certo? Para vocês. Bom, olha, eu vou aqui para outra, certo, Chuchu? Vocês devem ter, eu acredito eu, facilidade em printar, né, cara? Mano, para que eu vou? Eu acho que eu não vou. Posso fazer assim, gente? O que vocês acham? Ou mesmo assim vocês veem necessidade de eu printar isso, mandar num slide para vocês? Não precisa, né, gente? Enquanto você assiste a aula, você printa ou é impressão minha? Vocês têm facilidade para fazer isso? Pode ser assim? Aí eu não preciso ter mais um trabalho. E manda uma coisa, e manda outra. E manda para o pai, manda para a avó. Pode vir, obrigada. Ufa. Então tá. E a outra luzinha, Chuchu, que você precisa nessa aula, nesse começo, é isso daqui, ó. Então, peraí, deixa eu colocar assim. Gostei do fundo preto, né? Dá para enxergar bem? Dá uma printation aí, baby. É o seguinte, ó. E se, tô com uma ideia aqui, gente, e se eu conheço um pouquinho a vida, eu conheço um pouquinho as células, e se acontecer, será que não pode, da célula, ao invés dela digerir só uma mitocondria velha, por algum motivo que eu quero saber qual seria, ocorrer digestão total, fi, até a célula morrer. Olha aí, morte celular, digestão total, até ela se autodestruir. Pode. Nesse caso, Chuchu, vem um fenômeno chamado de apoptose. Acho essa palavra tão sensacional. Olha que linda, gente. Apoptose. Ou uma morte total da célula por autólise. Se preferir, necrose, famosa necrose. Bom, o que diferencia esses dois fenômenos que ambos levam à morte celular total, Chuchu, é a causa, o início. Então, aqui eu já coloquei para vocês, ó. A causa da apoptose é uma programação genética. DNA mandou ela se autodestruir. Seja por uma mutação, um dodói, mas foi o DNA que mandou, certo? Ou não, não é uma mutação, não é um dodói.
É uma renovação celular. Vamos destruir essa célula para fazer outra, porque isso chama desenvolvimento, renovação de células, certo? Isso está programado pela genética da celulinha. Durante o desenvolvimento embrionário, por exemplo, aqui, ó, quando eu já sou um feto, a gente tem que moldar, ou antes, quando eu sou um embrião de fato, eu tenho que moldar o meu corpo. O que seria moldar o corpício, Chuchu? É pegar um embriãozinho que não tem cara de nada e transformar ele com cara de ser humano. Para isso, eu vou ter que modelar, eu tenho que tirar umas células, colocar outras, fazer diferenciação celular também. Mas eu preciso, no meio desse desenvolvimento, por exemplo, aqui já quando é um feto, já tem uma mãozinha, o nenê, ó, eu tenho que tirar, digerir total essa membrana interdigital, porque ele está mergulhado no líquido amniótico da mamãe, mas daqui a pouco ele não vai estar mais. Quando eu saio do útero da mamãe, eu já estou aqui no ambiente aeroterrestre, filho. Eu não preciso mais, como antes, num líquido amniótico, de membranas como um pato. Mas eu precisava até então. Então, aqui a gente tem, quando feto, Chuchu, essa membraninha entre os dedos, mas depois não mais. Então, ao longo desse desenvolvimento intrauterino, acho tão linda também essa palavra, Chuchu, intrauterino, a apoptose já está programado, né, pelo DNAzinho das células aqui, das membraninhas, para ter essa digestão total das células dessas membraninhas, elas vão sumindo ao longo dos dias, dos 9 meses lá, de desenvolvimento, certo? Aí você já nasce sem essas membraninhas, mas você precisou delas até então. Ou para de pensar só em você, vem para a metamorfose dos anfíbios. Saudade do desenho da tia Érica. Ah, tá aqui um belo de um Girination pra gente aqui, um anfíbio. Metamorfose. Durante a metamorfose do anfíbio aqui, que passa aí pelo estágio larval girino, vai ter a regressão de cauda. E aí alguém mais desavisado fala que a cauda cai. Aí vira um sapo sem cauda. Não, Jason, há uma digestão total para apoptose. É isso que acontece. Eu sei que a gente tem só mais 5 minutinhos de aula, viu, gente? Eu deixo um despertador aqui quando falta uns minutinhos, porque se deixar eu vou até as 3 da tarde na apoptose. Você me conhece, a louca do aprofundamento. Então vem aqui, Chuchu, ó. O girino, você já deve ter entendido, mas tem já programado, né, uma programação genética nas celulinhas aqui da cauda para ter o lisossomo digerir total as células devagarzinho. E aí é matéria-prima. É matéria-prima para fazer o quê? Membros anteriores e posteriores, né? Braços, vulgo, braços e pernas. Daqui a pouco para sair pulando na metamorfose. Certo, Chuchu? Já do outro lado, nós temos aí uma causa que não é programada, é algo acidental, né? O lisossomo se rompeu ali por um fator externo, por conta da pessoa entrar em contato com veneno. Alguns venenos são necrosantes, certo? Outros não. Outros venenos de algumas serpentes não têm essa ação, eles são neurotóxicos, eles vão para o cérebro. Como é o caso lá se não me engano, de um branco agora, da cascavel, mas como chama? Um branco aqui, o Caspita, que eu mais estudei na vida. Que se dane, eu esqueci o nome da cobra. Algumas cobras já têm ação mais necrosante, Chuchu. Então, quando você faz o torniquete, você está muito errado, porque você está segurando o sangue ali no local da picada, vai necrosar mais rápido oh, meu Deus, a coxanca, a cobra, jararaca, difícil, tá bom? Fui. Ou então, em contato com muito carvão, sílica, amianto, substâncias que causam também o rompimento aí dos lisossomos, nesse caso do pulmão, você fica inalando na mina de carvão lá sem EPI, equipamento de proteção individual, nenhum, trabalho escravo, Chuchu. E aí, inalando carvão, ou sílica, amianto, isso pode causar o rompimento dos lisossomos ao longo do tempo. Um fator externo, que entrou, tem micróbio que causa isso também, que veio de fora do seu corpo, não estava programado geneticamente para ter digestão, autólise total da sua célula. Você perder células ali, por exemplo, do pulmão numa doença pulmonar dessa. Mas foi digestão total da célula, só não programada por ela. Tudo bem, Chuchu?